Eles foram pescadores, artesãos, homens comuns, escolhidos para seguir um dos mais extraordinários mestres da história. 12 homens que, ao lado de Jesus, testemunharam milagres e ouviram ensinamentos que mudariam o curso da humanidade. Mas o que realmente aconteceu com esses homens após os eventos que sacudiram o mundo em Jerusalém? Hoje, vamos explorar o trágico fim dos 12 apóstolos, mergulhando nas profundezas das tradições e relatos que cercam suas vidas e mortes. O que você está prestes a ouvir não é apenas história, mas também uma série de teorias e interpretações que até hoje instigam debates e reflexões. E se eu lhe dissesse que as mortes desses apóstolos estão envoltas em mistérios que até os estudiosos da fé não conseguem desvendar completamente? Pois viveram na pele o mais verdadeiro testemunho de uma fé que desafiou as piores crueldades da humanidade. Segundo alguns teólogos, suas mortes não só refletiram o ódio daqueles que se opunham à nova fé, mas também o poder transformador de seu testemunho. Mas até que ponto essas narrativas são verdadeiras? E o que podemos aprender delas? No Portal da Alma, estamos comprometidos em disseminar a grandeza dos ensinamentos do Mestre Jesus, explorando diferentes culturas, visões e perspectivas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nossos próximos conteúdos. Cada um dos 12 apóstolos viveu uma história única e, ao mesmo tempo, compartilhava de um destino trágico. Suas vidas, após a ressurreição de Jesus, são cercadas por relatos que misturam fatos, tradições e interpretações teológicas. O que sabemos sobre o destino final desses homens vem de registros históricos, textos religiosos e, em muitos casos, das tradições que atravessaram os séculos. Vamos agora nos aprofundar nas narrativas de cada um desses apóstolos. À medida que exploramos suas histórias, você verá como a fé inabalável que eles demonstraram os levou a enfrentar desafios inimagináveis e, por fim, a sacrificar suas vidas por aquilo em que acreditavam profundamente. Tomé, o apóstolo incrédulo, conhecido por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus, tornou-se um dos mais fervorosos crentes após o encontro com o Cristo ressuscitado. Sua jornada missionária o levou à Índia, onde desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo. Em Chennai, ele foi perfurado por lanças enquanto pregava o Evangelho, encontrando um fim violento que selou seu testemunho de fé. A história de Tomé nos lembra que mesmo os que duvidam podem se tornar defensores ardentes da verdade, com uma fé que desafia as adversidades até o último momento. Bartolomeu, o apóstolo esfolado vivo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos apóstolos que seguiu Jesus com uma integridade e pureza de coração excepcionais. Após a ascensão de Cristo, ele viajou para pregar na Índia, Mesopotâmia e Armênia, onde converteu muitos ao cristianismo. No entanto, sua pregação atraiu a ira dos líderes pagãos. Capturado, ele enfrentou uma das mortes mais brutais entre os apóstolos. Foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado. Essa disposição em suportar tamanha tortura sem renunciar a Cristo se tornou um símbolo extremo de coragem e devoção, inspirando gerações de fiéis. André, o apóstolo da cruz em X. O irmão de Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus, dedicando sua vida à propagação do Evangelho. Ele viajou extensivamente, levando a mensagem de Cristo a lugares como a Grécia e a Ásia Menor. Em Patras, na Grécia, André foi condenado à crucificação. Recusando-se a ser crucificado da mesma maneira que Jesus, ele pediu para ser amarrado a uma cruz em forma de X. Por 2 dias, André pregou aos que passavam até sucumbir. Sua morte é lembrada pela cruz de Santo André, que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis da fé cristã. Tiago,
filho de Zebedeu, o primeiro mártir dos apóstolos. Tiago, também conhecido como Tiago Maior, foi um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, junto com Pedro e João. Ele testemunhou momentos cruciais, como a transfiguração e a agonia de Jesus no Getsêmani. Após a ascensão, Tiago continuou a pregar o evangelho com fervor, mas seu ministério foi interrompido brutalmente quando o rei Herodes Agripa, buscando agradar aos judeus, ordenou sua execução. Decapitado por espada, Tiago se tornou o primeiro mártir entre os apóstolos, um testemunho poderoso que marcou o início de uma era de perseguições e fortaleceu a fé dos cristãos primitivos. Filipe, o apóstolo missionário. Filipe, originário de Betsaida, foi um dos primeiros a seguir Jesus e desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo. Ele pregou na Samaria e na Ásia Menor, realizando milagres e convertendo muitos. Em Hierápolis, durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano, Filipe foi martirizado. Alguns relatos sugerem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, enquanto outros mencionam apedrejamento. Sua dedicação até o último momento inspirou outras comunidades cristãs a permanecerem firmes em sua fé, e sua morte é lembrada como um testemunho de sua paixão pelo Evangelho. Mateus, o apóstolo e evangelista. Mateus, o ex-cobrador de impostos que abandonou tudo para seguir Jesus, é mais conhecido por ser o autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. Após a ascensão de Jesus, Mateus pregou na Pérsia e na Etiópia, onde difundiu a mensagem de Cristo com grande zelo. Durante uma missa na cidade de Nadab, na Etiópia, Mateus foi atacado e morto por espada, tornando-se um mártir da fé. Seu legado como evangelista e apóstolo é um testemunho de transformação, mostrando como o chamado de Cristo pode mudar radicalmente o curso de uma vida. Simão, o Zelote, o apóstolo fervoroso. Simão, o Zelote, é conhecido por seu fervor e dedicação ao cristianismo. Antes de seguir Jesus, ele provavelmente fazia parte dos Zelotes, um grupo político-religioso dedicado à libertação de Israel do domínio romano. No entanto, após conhecer Jesus, Simão deixou o caminho da violência para se tornar um fervoroso pregador do Evangelho. Ele viajou por diversas regiões, incluindo o Egito e a Pérsia, onde, segundo a tradição, enfrentou um martírio brutal. Simão foi esfolado e cerrado ao meio, um fim horrível que demonstra sua inabalável fé e dedicação à mensagem de Cristo. Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo silencioso. Tiago, o menor, é frequentemente lembrado como um dos apóstolos menos destacados. Mas sua importância na igreja primitiva é inegável. Após a ascensão de Jesus, Tiago desempenhou um papel crucial na consolidação da fé cristã, especialmente entre as comunidades judaicas. Ele foi martirizado em Jerusalém, onde, segundo a tradição, foi lançado do pináculo do templo e apedrejado até a morte. Sua vida discreta, mas profundamente comprometida com Cristo, é um exemplo de devoção silenciosa que inspirou muitos a seguir o caminho da fé com humildade e perseverança. Judas Tadeu, o apóstolo das causas impossíveis. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu ou simplesmente Tadeu, é frequentemente lembrado como o apóstolo das causas desesperadas. Ele pregou em várias regiões, incluindo a Mesopotâmia e a Pérsia, onde desempenhou um papel vital na expansão do cristianismo. Durante sua missão na Pérsia, Judas Tadeu foi martirizado de forma violenta, possivelmente a golpes de machado, enquanto outros relatos sugerem que ele foi esfolado vivo. Sua associação com causas desesperadas reflete sua dedicação em enfrentar desafios aparentemente impossíveis com fé inabalável, tornando-se um intercessor poderoso para aqueles que se encontram em situações de desespero. Simão Pedro, a rocha da igreja. Simão Pedro, originalmente conhecido como Simão, foi renomeado por Jesus como Pedro,
a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, testemunhando momentos cruciais como a transfiguração e a última ceia. Após a ascensão de Cristo, Pedro desempenhou um papel central na expansão do cristianismo, pregando em Jerusalém, Samaria e, eventualmente, em Roma, onde se tornou líder da comunidade cristã. Durante a perseguição aos cristãos, sob o imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à morte por crucificação. Em um gesto de humildade, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que Jesus. Sua crucificação no Monte Vaticano deu início a uma tradição que perdura até hoje, com a Basílica de São Pedro erguida sobre o local onde se acredita que ele foi enterrado. Simão Pedro é lembrado como a rocha sobre a qual a igreja foi edificada, e sua liderança e sacrifício continuam a ser uma inspiração para cristãos de todas as denominações. João, o apóstolo amado. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, é frequentemente lembrado como o discípulo amado de Jesus. Ele esteve presente em momentos-chave do ministério de Cristo e desempenhou um papel vital na igreja primitiva. João é tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas que levam seu nome e do Apocalipse, escritos que tiveram um impacto profundo na teologia cristã. Diferente da maioria dos apóstolos, João não morreu como mártir. Segundo a tradição, ele sobreviveu a várias tentativas de martírio, incluindo ser jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente saiu ileso. Posteriormente, foi exilado na ilha de Patmos, onde teve as visões que compõem o livro do Apocalipse. João viveu até uma idade avançada, morrendo de causas naturais em Éfeso. Sua vida longa e cheia de revelações espirituais fez dele um dos pilares da fé cristã, e sua mensagem de amor e lealdade continua a ressoar ao longo dos séculos. Judas Iscariotes, o apóstolo traidor. Judas Iscariotes é uma figura trágica e controversa entre os apóstolos de Jesus. Ele é conhecido por ter traído Jesus por 30 moedas de prata, entregando-o às autoridades religiosas com um beijo no jardim do Getsêmani. A motivação de Judas tem sido alvo de muitas interpretações, variando de desilusão política a influências demoníacas. Após a prisão de Jesus, Judas foi consumido pelo remorso. Segundo o Evangelho de Mateus, ele tentou devolver as moedas de prata aos líderes religiosos, mas, ao ser rejeitado, jogou-as no templo e, em seguida, se enforcou. Outra versão nos Atos dos Apóstolos descreve que Judas caiu e teve suas entranhas rompidas, levando-o a uma morte trágica. O campo comprado com as moedas de prata, chamado Campo de Sangue, tornou-se um símbolo do preço da traição. Judas Iscariotes é lembrado como uma figura que levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio, o arrependimento e as consequências das escolhas humanas. As histórias dos 12 apóstolos de Jesus são um testemunho poderoso de fé, coragem e sacrifício. Cada um deles, à sua maneira, enfrentou desafios inimagináveis e pagou o preço máximo por sua devoção ao Mestre. Suas vidas não foram apenas sobre pregar o Evangelho, foram histórias vivas de transformação, de lutar contra dúvidas, de enfrentar o medo e, acima de tudo, de uma fé inabalável que os guiou até o último suspiro. Embora os detalhes de suas mortes estejam envoltos em mistérios e tradições, o que permanece inquestionável é o impacto profundo que esses homens tiveram na história da humanidade. Eles não apenas disseminaram a mensagem de Jesus, mas também estabeleceram os alicerces de uma fé que continua a crescer e a inspirar gerações. Ao refletirmos sobre suas vidas e sacrifícios, somos lembrados de que a verdadeira força de um apóstolo não está apenas em sua capacidade de realizar milagres ou em seu conhecimento das Escrituras,
mas em sua disposição de seguir a verdade até as últimas consequências, mesmo quando isso significa enfrentar a morte. E assim, ao contemplarmos o trágico fim dos 12 apóstolos, somos convidados a considerar: qual é o legado que deixamos? Até onde estamos dispostos a ir por aquilo em que acreditamos? As respostas a essas perguntas talvez não sejam fáceis, mas são as que moldam nossas vidas e nossa fé.